Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus, e hoje eu irei dar continuidade ao vídeo anterior a respeito dos deuterocanônicos versus o cânon farisaico protestante. Recapitulando o primeiro vídeo, eu falei a respeito do Concílio de Trento, tá? Falei um pouco a respeito dos padres da igreja, citando o exemplo de Atanásio, que talvez seja o padre da igreja mais citado pelos protestantes para defender a heresia da mutilação satânica da Bíblia Sagrada, e eu provei, a partir de Atanásio, que, quando os padres da igreja mencionavam um cânon com 22 livros sem os deuterocanônicos, eles estavam citando o cânon entre os hebreus e não o cânon entre os cristãos. Eu irei deixar na descrição deste vídeo o link para o primeiro vídeo para aqueles que ainda não assistiu ao primeiro vídeo. Primeiramente, eu irei recapitular o que o Voz de Menina escreveu a respeito dos deuterocanônicos e a respeito também do cânon farisaico. Segundo o Voz de Menina, ele diz que apenas 43% dos bispos que estavam no Concílio de Trento votaram a favor do cânon proposto, ok? Ele também diz assim, ou seja, menos da metade dos bispos católicos presentes em Trento eram favoráveis à inclusão dos apócrifos, ok? Eu não sei de onde ele retirou essa ideia de apócrifo, mas aqui ele está se referindo aos deuterocanônicos. Como eu já repeti, eu gostaria muito que o Voz de Menina me provasse, tá? Com fontes documentais, quem eram esses bispos, tá? Quais eram os nomes de cada um e como foi esta votação, porque simplesmente votar em um cânon proposto não condiz com aquilo que ele mesmo está querendo relatar. Para corroborar com esta ideia, o Voz de Menina foi questionado por um outro protestante, onde ele faz uma pergunta. Prestem atenção. O protestante em questão, ele faz um questionamento sábio, por sinal. No que ele escreveu, resumindo, ele faz um questionamento sobre a contradição protestante, pois os protestantes afirmam que a Igreja Católica incluiu os 7 livros deuterocanônicos no Concílio de Trento. Então ele pergunta, por que a Bíblia Católica, antes do Concílio de Trento, já possuía os deuterocanônicos? E por que Lutero teve que retirar os deuterocanônicos se eles só foram colocados dentro da Bíblia Sagrada no Concílio de Trento? Então, Voz de Menina, ele fica nervoso pelo questionamento feito pelo próprio protestante. Ele responde de uma forma totalmente equivocada e de uma maneira totalmente desrespeitosa. Preste atenção no que ele diz. Lutero não retirou porcaria nenhuma. Assim ele respondeu ao irmão de fé, um questionamento normal. O cara, de uma forma sábia, fez um questionamento e queria uma resposta à altura. E esta foi a resposta à altura que o Voz de Menina deu ao seu irmão de fé. Lutero não retirou porcaria nenhuma. O seu cânon era o mesmo de grande parte dos próprios líderes católicos. Eu não sei quais eram esses líderes católicos que ele tanto cita, né? Porque, infelizmente, dentro da história da igreja, esses líderes não existiram. Só no fantástico mundo do Voz de Menina. E continuando, ele disse assim: do seu tempo e de tempos anteriores. Foi Trento, e começa a afirmar aquela mitologia, aquele sofisma, aquele embuste, né? Ele se agarra naquela mentira e tenta fazer com que esta mentira se torne uma verdade. E aí ele diz: foi em Trento, que por uma margem apertada de votos aprovou a inclusão dos 7 livros apócrifos. Como eu falei no primeiro vídeo, essa tal votação que ele tanto cita, na verdade, também só existe no fantástico mundo do Voz de Menina, tá? Na realidade, não foi bem assim. É lógico que os bispos discutiram a respeito do cânon. Por que eles discutiram a respeito do cânon? Porque existiu um infeliz chamado Lutero que retirou do cânon da Bíblia Sagrada o livro do Apocalipse, o livro de Esther, do Antigo Testamento,
Também retirou a carta de São Tiago e também retirou Hebreus e Judas, tá? A carta de Hebreus e a carta de Judas. Foi muito mais por causa do Novo Testamento do que do Antigo Testamento. E o único livro deuterocanônico questionado por Lutero foi Macabeus, tá? Ele não questionou os outros livros, por sinal. E o Voz de Menina não sabe disso. Aliás, ele sabe disso. Ele está apenas dando uma de João sem braço. E Lutero era o quê? Lutero era um monge agostiniano, ele fazia parte da igreja. E o que acontece dentro da igreja de Cristo desde os tempos apostólicos? Quando existe uma heresia, um questionamento, uma divergência, a igreja se reúne em um concílio e eles debatem sobre um determinado assunto. E o cânon bíblico foi um dos assuntos abordados dentro do Concílio de Trento. Por quê? Existiu um lunático, um bêbado fanfarrão chamado Lutero, que mexeu totalmente com as Escrituras Sagradas, retirando muito mais livros do Novo Testamento do que do Antigo Testamento. Então, quando Voz de Menina cita o cânon proposto, em nenhum momento este cânon proposto era referente apenas aos deuterocanônicos. Ali também foi abordado os livros do Novo Testamento, como Apocalipse, a carta de Tiago, a carta de Judas, a carta aos Hebreus, que Lutero rejeitou. Tá? Então, quando foi abordado o tema cânon bíblico, não foi para incluir nada, pois a Bíblia sempre foi a mesma desde os primeiros séculos. A questão é que Lutero rejeitou alguns livros, do Antigo Testamento, Macabeus, Esther, e do Novo Testamento, que eu já mencionei. Mas a questão dos livros que Lutero rejeitou, eu irei abordar no próximo vídeo. Neste vídeo, eu irei mostrar o que foi o Concílio de Trento, tá ok? Vamos lá. Lendo o Concílio de Trento, aqui está a ata do Concílio de Trento, na seção 4, sobre as Sagradas Escrituras. O concílio diz o seguinte: seguindo o exemplo dos padres católicos, olha só, seguindo o exemplo dos padres, ou seja, da patrística, recebe e venera com igual afeto de piedade e reverência todos os livros do Velho e do Novo Testamento, pois Deus é o único autor de ambos, assim como a mencionadas tradições pertencentes à fé e aos costumes, como as que foram ditadas verbalmente por Jesus Cristo ou pelo Espírito Santo e conservadas perpetualmente, sem interrupção pela Igreja Católica. Lendo este primeiro parágrafo do Concílio de Trento, conseguimos perceber perfeitamente que o concílio não propõe algo novo, e sim ele apenas reafirma algo que foi reconhecido pela patrística. Aqui cai por terra, logo no primeiro parágrafo, a teoria do voz de menina. Mas eu vou continuar, eu quero mostrar a ata toda a respeito das Sagradas Escrituras. Prestem atenção. Resolveu também unir a este decreto o índice dos livros canônicos, para que ninguém possa duvidar quais são aqueles que são reconhecidos por este sagrado concílio. São então os seguintes. Bem, eu não vou citar todo o cânon porque todo mundo já conhece e todo mundo pode observar pelo print que no cânon estão Tobias, Judite, Sabedoria Eclesiástico, Baruque e os dois livros de Macabeus. Porém, o Voz de Menina ele pode questionar, porque no segundo parágrafo diz que o concílio está reconhecendo o cânon proposto. Beleza, tá ok. Mas vamos continuar lendo o que o concílio diz. Vamos observar se o concílio está reconhecendo algo novo ou algo já existente. Prestem atenção. Lá no último parágrafo diz assim: se alguém então não reconhecer como sagrados e canônicos estes livros inteiros, com todas as suas partes, como é de costume desde antigamente na Igreja Católica. Ou seja, o concílio está apenas reconhecendo algo já existente reconhecido pela Igreja Católica desde antigamente. E o concílio continua dizendo, tá? Eu vou ler de novo o parágrafo
para que todos os leitores possam ter uma ideia do que foi o concílio. Então ele diz assim: se alguém então não reconhecer como sagrados e canônicos estes livros inteiros, com todas as suas partes, como é de costume desde antigamente na Igreja Católica, e se acham na antiga versão latina chamada Vulgata. Ou seja, o concílio não aprovou nada, não incluiu nada, ele apenas reafirmou algo já existente dentro da igreja, que era reconhecido desde os primórdios, desde a patrística, ou seja, os livros deuterocanônicos faziam parte das escrituras sagradas desde a patrística e estavam incluídos dentro da Vulgata Latina, que é a versão original da Igreja Católica. O porquê do concílio? O porquê o concílio abordou este tema sobre as Sagradas Escrituras? Simplesmente porque este fanfarrão, este bêbado sem vergonha chamado Lutero, ele começou a retirar os livros da Bíblia Sagrada, no qual ele não gostava, no qual ele rejeitava. Ele simplesmente foi lá e retirou. Eu não gosto da carta de Santiago, eu vou lá e retiro. Eu não gosto do livro do Apocalipse, eu vou lá e retiro. Eu não gosto do livro de Esther, eu vou lá e retiro. É assim, este, na verdade, era o pensamento do fanfarrão Lutero. Por isso que a igreja teve que se reunir em um concílio e abordar este tema sobre as Sagradas Escrituras, para que não fique nenhuma dúvida a respeito do que era canônico ou não. E a igreja apenas reafirmou dentro do Concílio de Trento algo que era reconhecido desde a patrística, como o próprio concílio menciona. Agora eu pergunto à voz de menina, onde está escrito neste concílio que o concílio estava incluindo dentro do cânon bíblico 7 livros apócrifos que não existiam nas escrituras sagradas? É muita ser vergonhice, vamos falar sério. Eu vou dar um exemplo. Se hoje um padre da igreja, qualquer bispo aí, herege, cair em apostasia, for nas escrituras sagradas e retirar, por exemplo, o evangelho de São Mateus, a igreja vai acabar se reunindo de novo em um concílio e reafirmar de novo o cânon das escrituras sagradas. Vai reafirmar o cânon que era reconhecido desde a patrística. Vai fazer a mesma coisa que o concílio de Trento e a mesma coisa que o concílio de Florença, 100 anos antes do Concílio de Trento fez. Prestem atenção. Se os bispos da igreja incluíram os 7 livros deuterocanônicos no Concílio de Trento apenas, e eles não existiam na Bíblia Católica ou em qualquer versão bíblica, quem então incluiu esses mesmos livros no Concílio de Florença? Preste atenção. Ata do Concílio de Florença. Devemos agora tratar das escrituras divinas. Escrituras divinas. Prestem atenção. E não está falando em livros apócrifos ou livros gnósticos, qualquer coisa parecida. Está falando sobre escrituras divinas. Vejamos o que a Igreja Católica universalmente aceita e o que deve ser evitado. Então o concílio começa a citar aquilo que é aceito como escrituras divinas. E neste concílio é citado todos os deuterocanônicos, Sabedoria, Eclesiástico, Tobias, Judite e os 2 livros de Macabeus. Agora eu pergunto ao voz de menina, como que ele afirma que só foi o Concílio de Trento que incluiu 7 livros apócrifos dentro da Bíblia Sagrada, se o Concílio de Florença diz o mesmo 100 anos antes do Concílio de Trento? Aliás, mais de 100 anos. Mas estou fazendo aqui apenas uma estimativa. É, quem, quem então incluiu no Concílio de Florença? Quais foram os bispos que votaram a favor deste cânon proposto contra Lutero, na verdade, no Concílio de Florença, onde Lutero nem sequer existia? Como eu já citei em outros vídeos, não existe nenhum cânon cristão, tá? No qual o Antigo Testamento não possui os deuterocanônicos. Isso não existe. O único cânon que não possui os deuterocanônicos é o cânon farisaico. E quando os padres da igreja citavam um cânon sem os deuterocanônicos, eles mesmos mencionavam que estavam citando o cânon entre os hebreus. Assim eu termino esta segunda parte do vídeo a respeito dos deuterocanônicos, matando a charada sobre o Concílio de Trento. No próximo vídeo eu irei abordar
os concílios regionais de Cartago, de Hipona e de Roma nos primeiros séculos, tá ok? E nos outros vídeos eu irei falar sobre Lutero e a rejeição a alguns livros do Novo Testamento. Paz e bem a todos, até a próxima.